Boa tarde, né? Hoje, dia 8 de novembro de 2021, o nosso componente curricular Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1, vamos ver esses assuntos aí. Vamos abordar um pouco sobre a morfologia, né, dos insetos, especialmente como são constituídos nessa parte interna aí, a parte externa dos insetos. Por quê? Porque são organismos que são considerados importantes na agricultura, tanto pelo seu potencial de, por exemplo, serem polinizadores, agentes polinizadores, mas também porque podem provocar uma série de doenças através dos seus danos diretos ou também atuando como vetores de doenças. Então, a gente vai falar um pouco sobre os insetos, né? Vamos falar de algumas pragas de interesse agrícola, como é que se dá essa relação patógeno-hospedeiro, como que o hospedeiro, que no caso é o vegetal, ele consegue identificar a presença de um inseto considerado praga e produzir mecanismos de defesa. E, por fim, a gente vai falar sobre uma das razões, ou as principais razões, pelas quais os insetos têm sucesso biológico na natureza, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai abordar esses temas. E como vocês já sabem, à medida que eu for comentando os assuntos aqui, podem ficar à vontade para interromper e fazer perguntas. Repetindo, nossa aula está sendo gravada e fica disponível neste canal aí no YouTube para vocês revisarem os conteúdos, né? Então, vamos lá. Bom, então qual é o grande objetivo da nosso bate-papo aqui de hoje? É estudar a importância dos insetos para os cultivos agrícolas pelos motivos que eu já coloquei no slide anterior, que se dá em relação à importância desses insetos, desses organismos, tanto na disseminação de doenças, mas também pela possibilidade grande potencial que eles têm de polinizar, serem agentes polinizadores, né, para as culturas agrícolas. Bom, prestando atenção, interagindo, fazendo perguntas aí nessa aula, o que é que você, estudante, pode ganhar com a aula de hoje? Vocês têm a possibilidade de fazer uma análise crítica sobre a ação dos insetos e conhecer sobre as estruturas essenciais para a sobrevivência desses insetos. Não fiquem preocupados em serem, a partir da aula de hoje, do nosso bate-papo aqui, um especialista em morfologia interna ou externa, saber como é que funciona a respiração dos insetos, saber que o sangue do inseto é hemolinfa. Na verdade, são conceitos gerais para que vocês entendam como é que funciona a morfologia interna e externa, mas mais importante do que isso, como eu já disse a vocês, é vocês compreenderem a essência do que vai ser passado. E, nesse caso, é a ação do inseto, seja do lado que não é tão benéfico, como é o caso da possibilidade de provocar doenças, mas também a possibilidade de serem polinizadores. Então, vamos lá. Em relação aos insetos, é possível afirmar que eles são animais invertebrados e que se destacam principalmente porque eles têm seu corpo segmentado em 3 seções, como vocês podem ver nessa imagem aqui, né? Todo inseto ele é dividido em cabeça, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tórax e abdômen. Na parte inicial, né, no segmento inicial, que é a cabeça, geralmente estão aí presentes olhos, ocelos, né, também que são olhos menores, antenas, mandíbulas, aparelhos bucais, que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. No tórax aí estão presentes os pares de asas e na parte posterior, né, no abdômen, aí a gente vai ter a presença de asas naqueles insetos que as possuem, né? E essa divisão, ela se dá pela própria etimologia, né, da palavra entomo. Entomo significa inseto e é derivado do radical entomos, que significa cortado, dividido. Portanto, a entomologia é um ramo da ciência que se dedica ao estudo de insetos. Eu disse a vocês que no nosso encontro passado que na disciplina de manejo agroecológico de fitoparasitas 1, a gente vai ver muita ação de organismos, micro-organismos, mas insetos também. E aí tem os conceitos de diferentes áreas, né, como o conceito da aplicações, né, da fitossanidade, fitopatologia e também da entomologia, que agora você já reconhece que é um ramo
da ciência que se dedica ao estudo de insetos. E se dedica porque é um grupo de organismos bastante numeroso e que, por consequência, tem grande importância, especialmente na agricultura. Ok? Então, aqui está um exemplar, né, uma ilustração de como se divide, né, esses insetos, como eu já disse, repetindo, né, é segmentado, dividido em cabeça, tórax e abdômen. Ou alguém tem alguma pergunta? E aí? Estão por aí? Tem não, professor. Então tá Pode bom. continuar, professor. Ok. Então, como eu disse anteriormente, não se assustem com essas ilustrações aí. A gente vai falar de forma objetiva dessa morfologia, mas é para vocês terem uma ideia da complexidade do que se pode ter dentro, né, na parte interna dos insetos, né? Eles são muito mais do que simplesmente seres considerados pragas. Vamos lá. Então, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, nós temos aí, separado por essas diferentes cores, né, os diferentes sistemas, né? Então, nós temos aí, iniciando pelo verde, que é o sistema digestório, ok? Temos o amarelo, o sistema nervoso, e a gente vai detalhar um pouco aí depois, né, cada um deles. Temos em azul o sistema respiratório, em roxo, desculpa, sistema reprodutivo, em rosa, o sistema endócrino, onde são produzidas aí, por exemplo, enzimas, né, algumas enzimas. E temos o vermelho, em vermelho, o sistema circulatório e, por fim, em um amarelo aqui um pouco mais escurecido, como vocês estão vendo aí, que é o sistema, os tubos de Malpighi. Aqui onde vocês podem ver nessa seta, ok? Então, a gente vai tentar falar um pouco aí sobre cada um dessas estruturas, tanto interna e depois, naturalmente, de uma característica bastante importante, principalmente para a sobrevivência dos insetos, quando a gente falar da parte da morfologia externa. Bom, para que servem os músculos dos insetos, assim como nós, seres humanos, também, né? Tem a importante função, né, de fazer com que os insetos possam se locomover, como vocês podem ver aqui. Então, dão sustentação e a capacidade de migrar de ambientes para outros em grandes distâncias, num curto espaço de tempo. Então, mais uma vez, eu repito, aí a gente vê claramente a importância dos insetos. Então, esses músculos se aderem às paredes do corpo, movem as várias partes dos insetos, inclusive os seus apêndices, né? Antenas, patas, asas, e isso permite, como eu já disse aí, essa migração, essa mobilidade para diferentes ambientes num curto espaço de tempo, enfatizando a importância dos mesmos, ok? E em relação ao sistema de digestão daquilo que eles consomem, que na maioria das vezes são realmente estruturas de vegetais esses que são comercializados e, portanto, podem sim ter uma atuação diretamente relacionada com perda econômica, né? Quando se fala em relação ao ataque de insetos consumindo partes de plantas que vão ser comercializadas, como folhas, como frutos. Então, o sistema digestório é um tipo de sistema do tipo completo. Por que completo? Porque, como vocês vão poder ver aqui nessa ilustração, ó, tem desde a boca, faringe, esôfago, ventrículo, o seco gástrico, onde são produzidas enzimas, como eu disse anteriormente, o próprio estômago, e temos também intestino e, por fim, por onde são excretadas aquelas substâncias que não são mais aproveitadas pelos insetos, através do ânus. Então, o sistema digestório dos insetos é considerado completo, justamente por apresentarem todas essas estruturas e que facilitam, né, a digestão daquele material que é consumido e permitindo, assim, a obtenção de energia justamente para essa locomoção dos insetos. Essas são as características principais aí presentes estruturas principais presentes no sistema digestório dos insetos. Gente, perguntas? Depois do almoço,
A Marizia, né, Carlos Felipe? Posso seguir? Pode, professor. Pode, professor. Pela voz dá para ver, né, Carlos Felipe? Que tá daquele jeito, quase dormindo. Ô, professor, Oi, Não pode tô... falar. Não. o senhor está falando do modo geral aí, mas, por exemplo, a mosca, o inseto, ele tem esse mesmo processo? Aí, nem todas as estruturas que serão abordadas na aula de hoje aqui vão estar presentes em todos os insetos, em todas as ordens de insetos. Por que eu digo ordem? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Os insetos, eles são numerosos. E, portanto, eles precisaram, ao longo do tempo, né, no processo de evolução das espécies, serem agrupados em ordens e de acordo com as suas características de similaridade, né? Quanto mais semelhantes, eles foram se dividindo em ordens. Então, nem todas as características estão presentes em todas as ordens de insetos. Então, como você bem colocou, de um modo geral, a gente vai ver essas informações, essas estruturas em todos os insetos. Por exemplo, nem todo inseto tem asa, ok? Nem todo inseto tem ocelos, que são olhos pequenos que auxiliam na melhor visualização ou no melhor contato em busca de substâncias, de moléculas químicas que eles são atraídos ou não. Entendeu? O professor Oi. Gabriel tá falando com você lá no grupo. Não entendi. Gabriel tá falando com você lá no grupo. Ô, meu jovem, você pode transmitir o recado, porque agora eu não estou com acesso ao grupo não, entendeu? Ele falou que não tá conseguindo entrar pelo link, não. Se tem outro. Se tem outro, rapaz, eu vou colocar aqui, só um minuto, eu vou tentar colocar o link aqui no chat, eu peço, por exemplo, que você copie, certo? E manda para ele. Espera aí que eu vou mandar no chat aqui da sala, pode ser? Ok. Só um minuto. Pronto, Carlos Felipe, pega aí, por favor, o link está no chat, aí você manda para ele lá, pode ser? Você conseguiu pegar aí, Carlos Felipe? Hein, Carlos Felipe, Peraí. você conseguiu? Conseguiu? Ah, Peraí. Pronto, vou mandar lá para ele. pronto. Mande lá, por gentileza. Bom, em relação ao sistema circulatório, os insetos apresentam uma característica interessante. Por exemplo, diferente de nós seres humanos, né? Ele é considerado do tipo lacunar, aberto, para ficar mais claro. Porque do coração desses insetos aí saem vasos que vão terminar lá em lacunas, por isso que se chama de aberto ou lacunar. Então, o sangue deles é chamado de hemolinfa, ok? Mas na hemolinfa não são transportados oxigênio, por exemplo, gás respiratório, diferentemente de nós, seres humanos. Isso é feito por uma estrutura muito específica, vocês podem até ver aqui na imagem, mas depois eu vou mostrar com mais detalhe, que são as traqueias. Portanto, o sangue dos insetos é chamado de hemolinfa, mas tem a característica de ser incolor, diferente de nós, seres humanos, e não transporta os gases respiratórios, como é o caso do oxigênio. Ok? Gabriel, está na área? Boa tarde. E aí, gente? O que é que está vendo com vocês? Posso seguir? Pode, professor. Então tá bom. Tá bem que a Regiane está aí, né? Bom, sistema respiratório, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior, né? A traqueia, que fica localizada aqui, ó, nessa estrutura do abdômen, aqui, ó, ela tem a capacidade de
captar oxigênio atmosférico e eliminar CO2, certo? Então, essas traqueias aí, elas transportam oxigênio, como vocês podem ver aí, até os órgãos internos e deles vão retirar gás carbônico e jogar na atmosfera. Então, as traqueias, elas atuam de forma muito eficiente nesse transporte, justamente por isso que o oxigênio não é transportado pela hemolinfa. Portanto, a circulação não está relacionada com a respiração. A circulação da hemolinfa é uma coisa, a respiração se dá através do funcionamento da traqueia. Ok? Mas, como eu disse, Ok, professor. não há com o que se preocupar demais com essas especificidades, viu, gente? Importante é um conhecimento, mas, como eu já disse, o objetivo da aula, né, é que vocês decorem essas coisas. E sim, tem uma compreensão de como funciona, mas importante é saber a função dos insetos, como eles podem ser úteis. Sistema excretor. A eliminação de tudo aquilo que é consumido e metabolizado pelos insetos, em especial folhas, né, é realizada pelos tubos de Malpighi, como eu falei anteriormente aqui, apontado nessas setas aqui e nessa imagem maior, são essas estruturas que vocês estão vendo aqui. Então, esses tubos de Malpighi estão por toda a extensão aí do corpo dos insetos, né, eliminando os excrementos, né, e o ácido úrico é transportado até o intestino, onde é eliminado junto com as fezes, o que é consumido pelos animais. Então, a função dos tubos de Malpighi nos insetos é justamente essa, auxiliar na excreção dos resíduos após a metabolização do que é consumido pelos insetos. Tá bom? Quem chegou depois aí, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Ainda não. Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, sistema nervoso. Se não era de conhecimento de vocês, apresento aqui agora uma estrutura, tem uma imagem num plano visto de cima aqui, né? Então, aqui vocês observam que tem as estruturas chamadas como gânglio cerebróide, todas as terminações nervosas, né? Através desse cordão nervoso, de modo que vocês possam entender que vários desses gânglios, essas estruturas aqui, vão se unindo, formando aí uma massa cerebral chamada de gânglio cerebróide. E a maioria dessa estrutura, né, fica localizada nas antenas. Portanto, informo a vocês que essas estruturas que facilitam a locomoção, identificação e até localização dos insetos se dá através das antenas, né? Então, as antenas têm essas terminações que a gente chama de terminações nervosas, que vocês já podem imaginar que seriam um gânglio, que auxiliam justamente na captação de cheiros, de ambientes para se localizar através das suas antenas, por possuírem terminações nervosas conhecidas como gânglios cerebróides, cordões nervosos, enfim. O sistema nervoso dos insetos está muito relacionado com a função das antenas nos mesmos, principalmente em relação à capacidade de se localizar. Certo? Ô, professor, Pode falar. então, se eles perderem as antenas, tipo um gafanhoto, a possibilidade dele continuar vivo é bem menor, sem as antenas? Vivo, eu diria que nem tanto, nem tanto. O problema é que se eu digo a você que, vou te dar um exemplo, você é um marinheiro, está numa embarcação sozinho no mar, naturalmente, e você perde sua bússola e o seu GPS. De imediato, é pouco provável que você morra, mas é fato que você estará sem a possibilidade de se localizar, exceto se você tenha habilidades aí para traçar um mapa, utilizando aí, por exemplo, à noite,
as coordenadas de estrelas e posição da Lua, enfim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, se você sabe que as terminações nervosas permitem aos insetos que eles tenham uma capacidade grande de se localizarem, e se você danifica ou destrói esse instrumento de localização, é muito provável que ele tenha um comprometimento sério em relação ao seu desenvolvimento. Não só retirar as antenas vai fazer com que eles morram, né? Mas ele vai ter um comprometimento muito sério em relação à sua adaptação ao ambiente, capacidade de se localizar, por exemplo, para buscar alimentação, perceber ou não a presença de predadores, chegada de chuva, enfim. Entendeu, Leandro? Sim. Ótimo. Professor, Oi. poderia sim ser semelhante como nós seres humanos, que no nosso cérebro a gente às vezes tem neurotransmissores que se danificam, que algumas partes do nosso corpo não executam, né, aquela função. Então pode ser semelhante ao nosso corpo, né? Guardadas as devidas proporções, Daniele, o seu exemplo foi muito bom. Quando as pessoas, por exemplo, têm acidentes de carro, que aí chocam frontalmente o carro, batem a cabeça nessa área do cérebro, né, que a gente chama de traumatismo craniano, ou seja, o impacto é tão forte que o seu cérebro ele bateu violentamente no crânio, né? E aí essas regiões, elas são afetadas algumas vezes de forma irreversível. E aí você pode perder sua capacidade de andar, de falar, perde a sua memória temporária ou a memória ela não volta mais, né? Então, como eu disse, você morre de imediato? Não, mas algumas das suas funções, algumas delas muito importantes, ficam comprometidas durante um tempo ou de forma permanente. O exemplo é muito bem aplicado, viu, Daniela? Entendeu? Ok. Bom, como que se reproduzem os insetos? Eles são considerados organismos dioicos, isso significa dizer que existe o macho e a fêmea, são sexos separados. E a fecundação ocorre de forma interna, muitos deles colocando ovos, né? Aqui vocês estão vendo, né? Esse processo de reprodução, né? Macho e fêmea, e alguns deles vão sofrer mudanças graduais durante o seu processo, durante o seu ciclo de vida. Essas mudanças a gente chama de metamorfose. Então, considerando que eles sofrem mudanças que a gente chama de metamorfose, esses insetos podem ser divididos em, como vocês estão vendo aqui, holometábolos, hemimetábolos e ametábolos. Começando pelos ametábolos, são aqueles insetos que não têm essa modificação, não passam por essa metamorfose. Exemplo, traças. Temos aqueles insetos que são considerados hemimetábolos, ou seja, que têm uma metamorfose incompleta. Exemplos, grilos, gafanhotos, libélulas, onde vocês estão vendo aqui. E temos, como vocês podem ver aqui, os insetos considerados holometábolos, que passam por uma modificação completa, por uma metamorfose completa. Exemplo, mosquitos, borboletas, mariposas, abelhas, besouros e por aí vai. E o que seria essa metamorfose? Pergunto a Regiane. Bom, metamorfose seria quando ele é tipo uma... Rapaz, sempre foge o nome. Tipo aqueles bichinhos, tipo uma larvazinha, esqueci o nome, que fica na folha e vira borboleta. Então, a metamorfose nada mais é do que essa mudança de fase dentro do seu ciclo de vida, passando desde ovo, pupa, larva, inseto adulto, que é o caso, você deu o exemplo aí da borboleta, né? Então, essa mudança de fases aí até o seu estágio adulto, a gente chama de metamorfose. É o processo pelo qual o indivíduo, nesse caso o inseto, ele observa-se durante todo o seu ciclo de vida. Vocês aí não são metamorfoseados, vamos dizer assim, todos nós, né? Passamos modificações, desculpa, ao longo das nossas vidas. Então, a metamorfose seria isso, né? São mudanças que acontecem no ciclo de vida dos insetos, alguns deles têm essa modificação, não existem modificações, outros uma mudança gradual e, por fim, os
insetos que têm, os holometábolos são aqueles que têm a sua metamorfose completa, como exemplo aí citado as borboletas, ok? Isso tudo foi relacionado à morfologia interna, desculpa. Agora a gente vai falar sobre a morfologia externa. Bom, começando pela estrutura que justamente é uma conexão, a gente chama de interface ou interface entre o ambiente externo e as suas estruturas internas, que é a quitina. A quitina é uma estrutura muito rígida e de difícil degradação. É difícil causar algum dano físico na estrutura da quitina. Por exemplo, aqui os insetos têm essa carapaça e ela é rígida. Essa rigidez é justamente em função da presença da quitina, que é uma substância muito rígida e tem essa função de proteção, justamente por ser rígido. Portanto, confere ao inseto uma maior capacidade de se manter no ambiente, confere uma maior capacidade de sobrevivência. Então, presta bem atenção. A presença de quitina no exoesqueleto dos insetos está relacionada a uma capacidade maior de sobrevivência. As mudanças do clima, a ataque de insetos considerados predadores e por aí vai. Ok? Ok, professor. Muito bem, então vamos lá. Em relação à estrutura externa, vocês já sabem também, né? E aqui na própria imagem a gente consegue ver isso muito bem, né? A segmentação dos insetos, ela é responsável, primeiro, por uma maior capacidade de se movimentar, né? Então, permite maior mobilidade e faz com que os insetos eles tenham unidos os seus apêndices, né? Que ficam na cabeça, tórax e abdômen. Ou seja, na cabeça, como eu já disse, tem estruturas importantes para os insetos, como é o caso das antenas, né? Que permite um melhor deslocamento em função dessa capacidade de se localizar melhor nos ambientes onde estão inseridos. Bom, na cabeça, a gente tem, naturalmente, a presença de estruturas que vão ser importantes também para o desenvolvimento dos insetos. Como, por exemplo, os diferentes aparelhos bucais. Temos os olhos, como vocês estão vendo aqui, esses olhos que a gente chama de olhos compostos. Algumas espécies têm também aqui, ó, olhos pequenos que a gente chama de ocelos e tem essa função de dar uma maior capacidade visual, permitindo assim que o inseto ele tenha uma capacidade de se manter e sobreviver no ambiente. Comparativamente com os outros que não têm, eles estão em uma melhor posição aí no ambiente. E temos também as antenas, que vocês já sabem as funções das mesmas. Em relação ao aparelho bucal, vocês observem aqui, ó, que os insetos eles são diferentes. Então, aqui nós temos o aparelho bucal do tipo sugador maxilar, ou também conhecido como espirotromba, presentes em borboletas. Nesse outro exemplo aqui na letra B, nós temos o tipo de aparelho bucal conhecido como lambedor, presentes em insetos como abelhas. E temos aqui outro exemplo de aparelho bucal, conhecido como picador-sugador, justamente presentes em insetos como percevejos. Portanto, minha gente, a depender da biologia, da forma como esses insetos se alimentam, você vai ter um tipo de aparelho bucal diferente, para justamente facilitar a penetração desse aparelho bucal no hospedeiro vegetal que ele está, no ambiente em que ele está, onde ele vive, para que ele possa se nutrir. Então,
observe as diferenças, né? As particularidades de cada um desses tipos de aparelho bucal. E isso facilita, consequentemente, a retirada dos nutrientes que eles precisam para a sobrevivência, a depender do ambiente, das espécies vegetais que eles precisam para sobreviverem. Ok? Dúvidas? Por enquanto, não. Tá bom. Vamos lá. A segmentação, ela segue saindo da cabeça para o tórax, como vocês estão vendo aqui em uma imagem mais detalhada. Então, no tórax é onde vão ocorrer a presença de asas e patas, né? Temos também a presença de estrutura chamada de espiráculos, como vocês vão observar nessa imagem aqui. É uma imagem muito mais ampliada do lado direito. Então, os espiráculos, são essas estruturas que ficam entre um segmento e outro aqui, né, no tórax, e vai permitir, através da ação dos gases que entram e saem, justamente fazer essa troca gasosa. Entrando oxigênio através das traqueias, não esqueçam, e saindo CO2, dióxido de carbono, para o ambiente. Então, no tórax, a gente vai ter a presença de patas, de asas, quando for o caso, e também tem a presença de espiráculos, que permite aí as trocas gasosas. Ok? Sim ou não? Ok? Ok, professor. Então tá bom. Bom, e por fim, né, em relação ao abdômen, existem vários segmentos, né, na verdade, 11 segmentos, onde a gente vai ter a presença aí, como vocês estão vendo aí, Só foi o meu que tá. Professor? Fica. Não, não só você. Ah, tá. Eu já tava triste que já não tinha sido internet. Eu também pensei que era. Aqui ficou mudo, foi o quê? Professor Acho sumiu. que a internet dele caiu. Aqui também ficou mudo. É uma tristeza, achando que era a minha internet. dos aparelhos. Estão ouvindo agora ou não? Tá travando um pouco. A internet deve ter dado uma oscilada aqui. Consegue ouvir agora melhor? Agora sim. Sim, professor. A internet com certeza deu uma oscilada aqui. Bom, vocês ouviram até onde? Vocês conseguiram ouvir A falar gente nem chegou a ouvir, professor. esse slide, Não, nada? quando eu ia falar do abdômen, parou. Então, ótimo, sem problema. Vamos lá. Bom, no abdômen estão presentes aí alguns dos aparelhos que fazem parte da morfologia interna, como os aparelhos de reprodução, de excreção e digestão, né? Como vocês podem ver, aqui tem um exemplo clássico de fêmeas, né? Onde temos o ovipositor, que funciona, tem a função básica de depositar, de fazer a postura de ovos. Então, isso está presente em fêmeas. Então, além daquilo que vocês já viram anteriormente, da segmentação dos insetos, que é dividido em cabeça, tórax e abdômen, cada um desses segmentos vão apresentar estruturas particulares, como já disse aí, por exemplo, na cabeça a presença de óleos, ocelos, aparelhos distintos bucais, né, que têm suas funções específicas a depender do tipo de alimentação ingerida pelos insetos. No tórax nós temos a presença de pares de patas, de asas, e, por fim, no segmento do abdômen, a gente vai ter a presença de aparelho de digestão e também de reprodução, como é o caso aí de fêmeas, onde se tem aí o aparelho
a estrutura chamada de ovipositor, que tem a função de fazer a postura dos ovos. Compreenderam agora? Sim, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, dito todos esses exemplos aí sobre a estrutura, a importância dessas estruturas externas, interna, é importante também que vocês conheçam a necessidade de estudar os insetos, as estruturas dos insetos. E para que servem essas estruturas? Porque, como eu disse anteriormente, os insetos, eles são importantes, tanto do ponto de vista benéfico, quanto do ponto de vista da possibilidade de serem considerados pragas, porque causam danos diretos às culturas agrícolas. E aí eu vou apresentar alguns exemplos aqui, né? Então, nós temos aí a lagarta da soja, né? Que tem como nome científico Anticarcia gematalis, onde vocês estão vendo aqui diferentes estágios do inseto, né? Aqui já é o inseto adulto, né? Nós temos aí as diferentes fases, né? Lagarta, pupa, fase de ovo, enfim. Para mostrar a vocês aí, inclusive exemplificando aquilo que eu disse, que são insetos que podem passar por modificações graduais ao longo do seu ciclo de vida, a famosa metamorfose. Temos aqui outro exemplo ao nosso lado direito aí, lagarta falsa medideira, que é a Pseudoplusia includens, como vocês estão vendo aí, né? Então, diferentes estágios, por exemplo, aqui, estágio A é o estágio de mariposa, representado pela letra B, a lagarta propriamente dita, e na letra C, o estágio de pupa. Naturalmente, a sequência é primeiro pupa, lagarta e adulto, que seria a mariposa. Ok? Bom, aproveito aqui, recebi uma mensagem hoje da colega Regiane com receio de falar nome científico na atividade proposta, que era o vídeo. Então, assim, são nomes científicos que, quando a gente observa pela primeira vez, né, tem nosso primeiro contato, naturalmente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade com essa dicção, com a pronúncia, mas isso só se adquire com o tempo e repetindo mesmo, tá bom? Eu também não falei não, porque eu não botei até no Google para ouvir falar e não estava conseguindo. Muito difícil falar não. Então, esse bloqueio aí, ou esse receio de falar o nome certo, a gente vai vencer repetindo. Anticarcia gemnatalis, Xanthomonas, né, Regiane? Ô, professor, aquilo estava demais, ó. É Xanthomonas, Aquissonopodes, Patová, Passiflora, tá certo? Passiflora, isso aí. Meu Deus, aí já estava demais já, professor. Acontece, tem nomes piores aí, viu, gente? Bem piores, assim, mais difíceis, eu digo, de serem pronunciados, mas com o tempo se acostuma, tá bom? Vamos lá. Bom, temos outro exemplo aqui, né, de insetos de interesse agrícola, né, considerado praga, como é o caso da mandioca, né, mandarová, vocês estão vendo aí, ó, essa coisinha bonita na foto, mas causa um estrago também que não é muito bonito. Não sei se onde vocês residem ou se vocês têm propriedades e que possam falar um pouco mais da lagarta da soja, ou se é o principal inseto aí que causa dano na mandioca. Alguém teria algum exemplo? Sim ou não? Eu não, Eu professor. não. Ninguém, né? Não. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Normalmente, a lagarta, ela vai consumir folha, né? E sabendo que a superfície da folha tem a função de converter essa energia luminosa em metabólitos químicos que vão ser utilizados para a produção, né? Para comercialização, então, é um dano considerável. Temos aí a traça do tomateiro, né? Onde vocês podem ver aqui as duas fases, né, do inseto, né? E os danos que ela provoca, né? Provoca esses orifícios aqui, ó, no tomate, né? Que é a parte comercializável. Então, inviabiliza aí a produção. Então, são exemplos que a gente tem de como esses insetos podem sim causar danos. Bom,
existem uma série de outros exemplos, viu? É só para vocês, para contextualizar aqui a partir das estruturas que eu falei de insetos e para que vocês compreendam essa relação dessas estruturas e principalmente a importância da ação em si do inseto sobre essas culturas agrícolas. É importante conhecer a sua biologia, forma de sobrevivência para minimizar os danos, os possíveis danos nas culturas. Então, falando sobre isso, existe a relação patógeno hospedeiro, ou seja, quais são os mecanismos de ataque dos organismos frente às espécies vegetais e como que esses vegetais, as plantas conseguem se defender. Então, em relação aos patógenos, ou seja, aquele organismo que pode causar doença. Então, a penetração do patógeno hospedeiro pode ocorrer através de ferimentos previamente existentes, aberturas naturais, como estômatos, que são estruturas que ficam na superfície da folha para permitir a respiração, né? E eles podem também agir através de vetores ou diretamente, né? Provocando danos diretos na superfície das folhas através do rompimento dessas estruturas presentes nas plantas. Então, organismos como os fungos e bactérias são capazes de produzir substâncias para decompor paredes do vegetal, desculpa. Então, como que eles fazem isso? Como que eles penetram no caule, na folha de uma planta? Esses micro-organismos são capazes de produzir enzimas extracelulares. Essas enzimas, elas vão degradar a parede celular, permitindo aí que se faça uma abertura e o micro-organismo, seja bactéria ou fungo, ele penetra na parede ou na própria folha ou no fruto, provocando, como vocês podem ver aqui, neste exemplo, né, o tombamento de mudas em canteiros, por exemplo. Então, esse aqui é um exemplo aí de como essa relação patógeno-hospedeiro pode afetar negativamente o desenvolvimento da planta, né? Então, os micro-organismos, né, os organismos, eles podem produzir estruturas, mecanismo de ataque, nesse caso aqui, enzimas, essas enzimas degradam essa superfície da planta, como é o caso aí, as paredes celulares, e provoca danos, como é o caso dos tombamentos. Isso de uma forma direta. De uma forma indireta, o inseto, ele pode, em busca de uma alimentação, causar danos na estrutura do caule, da folha, deixando uma porta, um ferimento, que esse ferimento, em sequência, será utilizado pelo micro-organismo, a bactéria e o fungo, como forma de penetrar na planta e provocar doença. Entenderam? Sim, professor. Tá muito bem. Vamos lá. Nesse caso especificamente, Pode falar. o senhor está dizendo que o inseto é um vetor para um fungo ou para uma bactéria se desenvolver. Pode ser. No primeiro momento, o senhor, deixa eu ver se eu entendi, no primeiro momento o senhor estava dizendo que o inseto ele pode fazer a postura dos ovos, e esses ovos é que vão adentrar no vegetal e por isso vai ocasionar o tombamento? Veja bem, ele pode atuar de duas formas, né? Provocando um dano direto, né? Como eu disse, o inseto ele tem necessidade de se alimentar para completar o seu ciclo de vida. Ao buscar fontes de nutrientes, né, em plantas, por exemplo, ele vai provocar ali pequenos orifícios. Esses orifícios, eles são porta de entrada para outros micro-organismos, que são bem pequenos. Então, o fungo, o inseto, ele pode atuar diretamente danificando estruturas da espécie vegetal, seja uma folha, um caule ou um fruto. Ao fazer isso, ele deixa a porta de entrada para a presença de outros ataques, de fungo, de bactéria, enfim. Mas o inseto também, além disso, ele pode ser um vetor, ou seja, na cabeça dele, no tórax, no abdômen, podem estar presentes aí microestruturas de micro-organismos. Então, ao migrar de uma planta para outra, ele pode estar disseminando doença, sendo, portanto, assim, um agente, um vetor transmissor de doenças, porque ele está transportando estruturas de micro-organismos que podem causar doenças, são patógenos. Entendeu, Jefferson? Sim, senhor. Ô, professor, Pode falar.
Professor? Pode falar, Iago. Um dos exemplos também é o HL. Um dos exemplos é o HLB, que é um besourozinho. Ele perfura o tecido de uma laranjeira, exemplo, e faz com que aquele micro-organismo presente naquele inseto faz com que os vasos de xilema parem de transportar a seiva, como se fosse uma coagulação, matando a planta. É uma das que tem uma devastação enorme. Se não me engano, acho que o raio dela é 5 quilômetros. Você pode destruir um besourinho daquele. Isso aí, Iago. Então, assim, a gente tem que aprender, como eu disse anteriormente, a biologia, como que se comporta o organismo, né, o inseto, qual é o seu hábito de alimentação, ele se alimenta pela manhã, pela tarde, pela noite, isso tem influência aí no seu manejo, que época que você vai, por exemplo, aplicar algum produto para controlar ele, e esse produto aí, ele pode ser aplicado em um horário que não é o horário de hábito noturno, diário aí, ou hábito de voo, por exemplo, para buscar alimentos. Se você aplica o produto em uma época, no horário que ele não está ali presente, não adianta, é ineficiente a sua técnica. Então, é importante conhecer a forma como os hábitos desse inseto para você adotar o manejo correto. É isso que eu queria dizer. Então, e observe os danos que podem causar esses insetos. E aí, nesse caso, Iago, já que você colocou o exemplo, você acha que esse besouro ele está agindo como provocando um dano direto ou ele está atuando como um vetor? Eu creio que ele está atuando como um vetor. Perfeito. Já que ele simplesmente se alimenta da seiva e nesse momento de se alimentar, eu não me lembro se é bactéria ou se é um vírus. Eu acho que é vírus, se eu não me engano. Eu não me recordo que eu li o artigo. E para quem visualizar as plantas, ela vai dar uma folha com uma tonalidade amarelada. Assim, olha para a laranjeira. Ela vai ter um lado amarelado, outro verde, e isso é por conta do grêmio. Ele parece aquele besourinho branco, que a gente acha que chama, como é o nome? Se o povo fala que transforma em corante, eu sempre esqueço o nome. Não me recordo do que você está falando, não. Mas, assim, a resposta é essa mesma aí. Embora ele possa provocar um dano direto, né, porque ele vai sugar a seiva, né, mas esse dano ele é muito inferior a, de fato, o que pode provocar atuando como vetor, né? Ok, Água? Bom, Ok. em relação à planta, a planta também tem o seu arsenal, vamos colocar aqui entre aspas, né, para combater os organismos considerados patógenos. Existem algumas estruturas já previamente formadas e outras que a planta ela começa a produzir a partir da observação do ataque de um inseto, de um micro-organismo, enfim. Então, e o grande segredo para que a gente tenha muito mais espécies vegetais sobrevivendo do que morrendo é porque é muito mais frequente a resistência da planta do que a suscetibilidade. Ou seja, os insetos conseguem provocar doenças, mas, via de regra, as plantas conseguem ser resistentes. Então, os mecanismos de defesa da planta são muito mais eficientes que os mecanismos de ataque dos patógenos. Senão, a gente não conseguiria produzir alimentos, ok? Então, que estruturas ou mecanismos são esses de defesa? Então, a gente chama de mecanismos pré-formados e pós-formados. Os mecanismos pré-formados são cutícula, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui do fruto do cacau, né? Fruto do cacaueiro, desculpa, o cacau. Essa estrutura como se fosse uma cera, um verniz no fruto, isso a gente chama de cutícula. Isso daí também é uma camada de proteção frente ao ataque de insetos, por exemplo. Temos aqui também o que a gente conhece como tricomas, são espécies de pelos aqui, ó, presentes no cupuaçu, por exemplo, né? Entre outras espécies frutíferas que têm essas estruturas.
Gente, isso daí é 100% eficiente, garante que a planta ela não vai sofrer ataque de insetos ou de doenças? Não, mas são estruturas que a planta já produz naturalmente com essa finalidade na natureza, de modo que ela consiga sobreviver frente ao ataque de patógenos. Já os mecanismos conhecidos como pós-formados, como vocês estão vendo aqui, estão relacionados a uma defesa que a planta ela inicia ali no citoplasma. Imagine que a gente tem um ataque de inseto na célula vegetal. Então, o que é que a célula da planta ela vai fazer? Ela produz o que a gente conhece como EAO, são espécies ativas de oxigênio. Então, essas espécies ativas de oxigênio, como vocês estão vendo nessa ilustração aqui, elas vão atuar como defesa da planta, ou seja, quando a planta observar o ataque de um determinado patógeno em uma estrutura, numa folha, por exemplo, ela começa a produzir demais essa famosa EAO, espécies ativas de oxigênio. Então, gera uma explosão, um rompimento da célula em função dessa quantidade de oxigênio muito grande. Então, há uma explosão oxidativa. Então, o que acontece? Mata a célula ali da planta, isso vai naturalmente matar o inseto, o patógeno, mas não mata a planta de uma forma geral. Então, é uma ação localizada para eliminar a célula que está sendo atacada, de modo que outras células não sejam comprometidas, impedindo assim a colonização do patógeno, ou seja, o crescimento da colônia do inseto que pode causar doença. É uma estrutura muito interessante de defesa, é um mecanismo muito interessante de defesa. Entenderam? O professor, Pode falar, João. essa fala do senhor me puxa da minha memória, tipo assim, que nem um ser humano toma a vacina e tem o soro. Um é pré e outro é pós-doença, né? Então, é como se fossem as mesmas coisas que a planta, só que ela produz por ela mesma. Já a gente precisa tomar para poder se imunizar. Isso, no caso da vacina, o que é que a gente faz? A gente pega um vírus, né? O vírus da própria doença, o vírus daquele organismo que nos causa a doença. Só que a gente chama de vírus atenuado, ou seja, são partículas virais que não vão provocar doenças. E aí a gente injeta no nosso corpo. Por que a gente faz isso? Para que o nosso sistema imunológico ele reconheça aquela partícula viral. Claro que numa carga bem menor. Mas aí o que acontece? O nosso sistema imunológico ele já reconhece aquela partícula viral. Então, em um outro momento que o nosso corpo realmente for entrar em contato com essa partícula viral e também em quantidades maiores, o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele vai produzir anticorpos para eliminar aquele corpo estranho que vai naturalmente nos causar doença, em alguns casos mais graves, até levar à morte. Esse é o princípio aí da produção de vacinas. Entendeu? Ô, professor, Fala, aquele Jair. efeito de alelopatia, ele é qual desses dois tipos de defesa? Aí eu retorno a pergunta para você. O que seria um mecanismo de defesa pré-formado? É aquilo que a planta já tem. Aí Ele eu já não sei produz se ele naturalmente. já tem ou se ele produz depois, porque eu fiquei sabendo que de outras pessoas que era, acho que a folha caia no chão, não sei o quê. Aí eu fico nessa dúvida, assim, sei lá. Então, vou ajudar você a pensar aqui, junto, né? O que é um mecanismo pré-formado, desculpa, é aquilo que a planta já produz naturalmente. O pós-formado, ela só produz quando ela está sendo atacada. Quando o patógeno, ele agride uma célula que seja na planta, ou na folha, no caule ou no próprio fruto. Ao ser atacada, a planta produz esse mecanismo de defesa. Então, o efeito da alelopatia, ele é pré-formado, ele já existe, ou ele só é produzido quando a planta ela é atacada por patógeno? Eu acho que é pré-formada. Com Só que aí certeza. tem outra parte naquele negócio do eucalipto, a madeira do eucalipto, ele começa a ir soltando sozinho, né? Aquele ali seria por causa que tem alguma coisa embaixo, algum besourinho ali, ele solta? Ou é normal também, tipo, pré? Você está falando solta o quê? Não entendi. Eucalipto. Sim, mas ele solta o quê? Ele solta a casca, ele vai soltando a casca.
Então, aquilo dali, naturalmente, aquilo ali já acontece na folha do caule, né? Do eucalipto. É claro que você tem ali componentes, principalmente químicos, que se você tentar fazer um corte no eucalipto, ele vai exalar um cheiro característico do eucalipto. Então, portanto, quando saem aquelas cascas ali, ela vai liberando também essências ou cheiro, né? Que vai afugentar a presença de insetos. Mas, assim, naturalmente, respondendo a sua pergunta, esse efeito alelopático ele já existe. Não devemos deixar de dizer também que a seringueira, ela constantemente, desculpa, eucalipto, ela é afetada, né, por insetos, por doenças, porque nas áreas de eucalipto, a uniformidade do plantio, ela tende a diminuir a diversidade, e nesse caso eu também estou falando da diversidade de insetos considerados predadores naturais, os quais vão atuar no controle de pragas, como, por exemplo, besouros e entre outras doenças. Entendeu? Entendi, prof. Valeu. Bem, então, vamos lá. Bom, gente, a gente falou muito aqui da capacidade que os insetos têm de provocar doenças em plantas. Dei alguns exemplos aí de pragas de insetos considerados praga de importância na agricultura. Aí eu pergunto a vocês, por que que esses insetos, já dei algumas dicas por aqui ao longo da fala aqui da nossa aula de hoje, por que que esses insetos, eles conseguem estar presentes em vários ambientes e provocar doenças em muitas espécies agrícolas, mas ao mesmo tempo também conseguem ser úteis ou benéficos, porque, por exemplo, podem ser polinizadores, agentes polinizadores. Ícaro, me responda, por gentileza. Ícaro, você está por aí, meu jovem? Tainá? Estou aqui, professor. Muito bem. Está aí e apta a responder, então siga em frente. Qual é a pergunta mesmo? Eu quero saber por que você acha que os insetos eles têm essa capacidade aí de causar tantas doenças em tantas espécies, de estarem presentes em tantos ambientes? Ai, não sei não. Não penso nada assim. João Daniel, consegue responder? Posso tentar, professor. Vá. Eu creio que que todo indivíduo tem sua parte positiva e sua parte negativa. À medida que, vamos supor, um inseto se alimenta de determinada planta, ele vai se alimentar dela. Já pode vir outro animal e se alimentar dele, mas também tem a parte positiva dele, que, por exemplo, ele pode polinizar um pé de cacau, um pé de maracujá, um pé de feijão, um pé de jambo. Então, ele tem o seu dever e o seu direito. Vamos supor, o dever dele é se alimentar e tal, e o direito que ele passa é fazer o bem, tipo, ajudando uma planta a produzir mais. Creio que seja isso. Entendi. Jefferson, complemente a resposta do colega, por favor. Que isso, professor. O colega explicou muito bem, mas eu diria que é porque, ao mesmo tempo que podem ser polinizadores, eles podem ser vetores para micro-organismos que farão mal à planta, tanto direto e indiretamente. Acho que foi essa a compreensão que eu tive. Luana Camona, você está por aí? Consegue completar aí as respostas? Oi, professor, estou aqui sim, mas eu não sei não. Sabe não? Fala. Regiane, conseguiria complementar aí as respostas? Bom, professor, é quase a ideia dos dois colegas. É tipo assim, é como se a planta tá lá, aí vem um besourinho, vai se alimentar e acaba levando doença. Só que aí, como tem as cadeias, né, alimentares, aí vem outro, se alimenta dele e por assim vai. Eu coloquei propositalmente nesse slide aí para justamente fazer com que vocês enxerguem o seguinte: além de tudo isso que vocês falaram,
os insetos, eles têm uma característica que chama de sucesso biológico. O que é que estimula esse sucesso biológico dos insetos? Ou seja, o que é que faz com que, quais as razões, melhor dizendo, pelas quais esses insetos, eles conseguem sobreviver em tantos ambientes, tanto sendo agentes polinizadores, ou seja, benéficos, também como atacando, sendo patógenos. Bom, por algumas características, e eu vou apresentar três aqui para vocês. Primeira característica é a presença de exoesqueleto. Significa dizer que eles têm, na sua morfologia, na sua estrutura externa ali, uma estrutura que é de difícil degradação. Lembra que eu falei que eles tinham um exoesqueleto que tinha quitina nos insetos? Então, esse exoesqueleto, que é uma camada de proteção frente às alterações ambientais, que vai proteger os insetos contra o ataque de outros predadores naturais, da presença de substâncias químicas, como, por exemplo, inseticidas. Então, a presença de exoesqueleto é uma característica que estimula o sucesso biológico dos insetos, ou seja, faz com que os insetos tenham uma maior capacidade de sobrevivência nos ambientes onde está inserido. Segunda característica que faz com que estimula o sucesso dos insetos, ou seja, que estimula a sobrevivência dos insetos, a presença de asas. Isso facilita a mobilidade, a migração dos insetos de um ambiente para o outro, especialmente quando aquele ambiente ele não é mais considerado favorável para o desenvolvimento daquela espécie do inseto. Então, a presença de asas nos insetos é uma característica, fundamental para o sucesso biológico, porque permite essa migração. E, gente, número de espécies. A terceira característica importantíssima para o sucesso biológico dos insetos está relacionada ao número de espécies. Estima-se que eu fiz uma pesquisa aqui, uma revisão anual de entomologia no ano de 2018, estima-se que estimava-se, né, que existiam 30 milhões de espécies de insetos no mundo, naturalmente, né? 30 milhões de espécies. É muita coisa. É muita coisa. Então, quando você tem muitas espécies, muitos indivíduos, a tendência de sobrevivência ou de sucesso desses insetos, desses indivíduos, nos diferentes ambientes onde eles vivem, é grande. Se você tem uma quantidade reduzida de insetos numa área, qualquer desastre natural, mudança brusca de temperatura, presença de predadores, vai fazer com que aquela espécie ou aquelas espécies, elas simplesmente desapareçam. Então, quando você tem uma grande quantidade de espécies, a tendência é que aquela espécie ela consiga se perpetuar ao longo dos anos. Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem catalogado aí aproximadamente 109 mil espécies de insetos. É muita coisa. E, portanto, essas três características, como a presença de exoesqueleto, presença de asas e número de espécies, nos dá a informação, as características pelas quais os insetos são considerados como organismos que apresentam sucesso biológico. Para contextualizar, se eu perguntasse a você... Pode dizer. Eu acho que também caberia mais um pontozinho nesses três tópicos aí. Qual? Pode falar. É que a alta capacidade reprodutiva dos insetos é muito grande, né? E isso está diretamente relacionado ao número, né? Então, essa capacidade de reprodução faz com que eles sejam numerosos. Então, foi João que perguntou, né? Que acrescentou. Então, o que acontece? Associado a tudo isso daí, se eu perguntasse aqui a vocês, por exemplo, qual a característica, o que é que define o sucesso biológico da doença que afeta o abacaxi, por exemplo? Qual a principal doença do abacaxi? Não. Vamos reformular a pergunta. Eu dei o exemplo aqui de mandioca, né? Falei da praga, né? O mandarová, né? Que é uma lagarta. Então, eu pergunto a vocês aqui. O que é que define, quais são as características que definem o sucesso biológico do mandarová em culturas de mandioca? O que vocês me responderiam?
Que leva ao sucesso? Sim. O que estimula a permanência, a incidência, a continuidade dessa praga em cultivo de mandioca? Deve ser algo relacionado, deve ser algo que tem na planta que chama a atenção dela. Algum... Não sei a explicação direito. Alguém poderia? Eu acho que Creio que as características da praga. Quais são essas características? Bom, da larvinha, né? Eu sempre esqueço o nome do... Ah, meu Deus. Lagarta. Lagarta, isso eu sempre esqueço. Lagarta. A lagarta é, tipo, a forma que ela come a folha, porque no final não tem como fazer a fotossíntese e a bichinha morre, né? Aí ela vai se alimentar da planta toda, depois ela vai virar uma borboleta e vai para outro lugar. Já se alimentou, deixa ali e vai para outro canto. Ou eu tô errado? Deixa a Jefferson falar aí que eu complemento. Vai, Jefferson. Bom, professor, acho que o combate que é feito, né, às vezes não é o melhor, mas como o senhor explicou aí, se for um inseto, é presença de esqueleto, de exoesqueleto, presença de asas e número de espécies. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que quando você tem reunidos aí características que vão estimular a presença de um determinado inseto considerado praga na sua área, você tem que se perguntar por que a gente tem, por exemplo, em todo o ciclo de produção de mandioca, ou quase todo o ciclo, você tem a presença do mandarová. Tem exoesqueleto na lagarta? Provavelmente não, né? Presença de asas? Na lagarta, não. Mas há um número muito grande de espécies. Então, neste caso específico da cultura da mandioca, o sucesso biológico para a presença da lagarta mandarová no cultivo de mandioca está relacionado com o número de espécies presentes. Então, o controle não está sendo feito de forma eficiente. Se você aplica produto inseticida, por exemplo, você está aplicando uma dosagem no intervalo de tempo que não deveria. Se você utiliza produto químico, produto agroecológico, orgânico, você não está respeitando esse intervalo, ou não está respeitando todo o conjunto de indivíduos considerados predadores ou inimigos naturais. Então, o número de espécies dos insetos considerados pragas é, sim, um fator relevante. Nesse caso específico, sim. Eu dei esse exemplo porque, ao final da aula, a gente vai falar sobre uma atividade que vocês vão precisar fazer, desculpa, e que está relacionado com esse sucesso biológico dos insetos. Ok? Ok. Muito bem. Eu disse a vocês que os insetos são numerosos e dei exemplos aqui. E aqui nessa ilustração eu mostro para vocês com detalhes, né? Esses insetos, por serem tão numerosos, precisaram, ao longo do processo de evolução dos seres, estarem agrupados, a partir de características semelhantes ou não, em ordens. Então, os insetos são tão numerosos que precisam ser subdivididos, agrupados, organizados em ordens. E essas ordens são, por exemplo, Diptera, a ordem que abriga os insetos conhecidos como, por exemplo, mosquitos. Hymenoptera, como vocês estão vendo aqui, ó, é uma ordem dos insetos que abriga abelhas, vespas. Coleóptera, que representa 83% da quantidade dos insetos. Coleóptera é uma ordem importantíssima dos insetos que está relacionado com os besouros. E por aí vai. Temos Lepidoptera, onde estão representadas mariposas, borboletas, enfim, já são ordens menores no que diz respeito à quantidade de insetos de indivíduos que estão presentes ali naquelas ordens. Então, as principais, né, são Coleóptera, Hymenoptera, Diptera e Lepidoptera. E entre todas elas, não esqueçam Coleóptera, a ordem que representa os besouros. Ok? Bom, temos aqui um exemplo de coleção entomológica. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sim ou não? Se eu não me engano, está lá em agropecuária e fitoparasitas, alguma coisa na matéria de professor. Fitossanidade, não? Isso, fitossanidade. Então,
O que seria uma coleção entomológica? Ela está relacionada com os insetos que são agrupados, como vocês podem ver nessa imagem aí, por ordem. Os insetos que estão presentes em determinada região. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês aqui, eu quero que vocês façam uma coleção entomológica das espécies que estão presentes no campus Uruçuca, dividido em grupos. Um grupo vai ficar com a horta, um grupo vai ficar com a área da bovinocultura, outro grupo com a área presente ali na matinha e por aí vai. Então, vocês iriam ter representados em uma caixa insetos, naturalmente já mortos, né? Que representam a diversidade dos mesmos, né? Em determinadas regiões, porque pode variar de uma determinada área para outra, principalmente pelo quê? Pela disponibilidade de alimentos que tem ali. Então, se você tem uma horta, você tem determinado tipo de alimento que vai atrair um grupo específico de insetos. Na área de mata, outro tipo de fonte de alimento, outro tipo de insetos, e por aí vai. Então, uma coleção entomológica tem a finalidade de demonstrar a diversidade de insetos organizados em ordens, como vocês estão vendo aí, de uma determinada área. Nesse momento, infelizmente, a gente não tem condições de fazer uma coleção entomológica, de modo presencial, mas a gente pode sim fazer uma coleção entomológica virtual. Ou seja, se eu disser, por exemplo, Carlos Felipe, você tem que cidade nesse momento? Estou em Itapitanga. Itapitanga. Tem cacau em Itapitanga? Tem cacau, tem um bocado de coisa. Mas Muito aqui é bem. mais Pode falar, é mais o quê? pecuária. Ok. Aí eu digo para você, Carlos Felipe, eu gostaria que você fizesse uma coleção entomológica virtual que represente os insetos e ordens de insetos presentes em uma propriedade aí da sua região. O que é que você vai fazer? Você vai preparar imagem, como vocês estão vendo aí, uma vez que vocês não podem ir para o campo coletar inseto, colocar eles em alfinetes, em caixa entomológica. Vocês não podem fazer isso. A gente está trabalhando de forma remota. Então, o que é que vocês iriam, ou vão fazer, né, em breve? Buscar informações de, por exemplo, quais são os insetos que estão presentes, como o exemplo que eu dei aqui do Carlos Felipe. Será que eu tenho borboletas, besouros, mariposas? Sim, então eu vou colocar lá. Estão presentes na área, aí bota a ordem. Besouro pertence a qual ordem? Coleóptera. Então eu colocaria aqui o nome da ordem. Coleóptera, uma imagem de um besouro. Não precisa necessariamente saber o nome da espécie do besouro, mas vocês precisam entender que um besouro pertence à ordem Coleóptera. Uma borboleta pertence à ordem Lepidoptera. Um percevejo pertence à ordem Heteróptera, e por aí vai. Então, para representar de modo virtual, através de uma coleção entomológica, os insetos presentes em uma determinada área, a gente pode fazer uma coleção entomológica virtual. Ok? Ok. Em agropecuária, a professora Carla fez em forma de armadilha. Ela dividiu a turma e cada pessoal ficou com um local que não se falou, a horta, não sei o que, não sei o que. Isso. E aí, assim, a gente tem... Pode falar. Colegas. Desculpa, pode falar. Inclusive. Isso nos auxilia, gente, a entender qual a diversidade aí dos insetos da área e, principalmente, a gente entender quais são os insetos que estão ali, se podem ser agentes polinizadores, se não podem, mas, assim, a gente tem representado a diversidade de insetos da nossa área, que pode ser subdividida, como eu dei um exemplo aqui. Ok? Bom, a gente está chegando aqui ao final e, como vocês já sabem, é hora da gente dar uma revisada, né? Estimulando o cérebro. Vamos lá. Primeira pergunta vai para Leandro. Está ouvindo, Leandro? Leandro? Parece que não, né? Gabriel, você me escuta aí? Sim, professor. Ok, por gentileza, me responda essa pergunta aí.
quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Ou seja, a gente está falando de inseto hoje especificamente. Quais são os insetos que podem causar doença na cultura do cacau? Professor, não estou conseguindo lhe ouvir. Você está falando alguma coisa? Na verdade, eu já tinha feito a pergunta. Quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Ouviu agora? Ouvi picotado, mas é para responder a questão 1, né? Isso. Calma aí, que eu estou no trabalho. Deixa eu atender o cliente aqui, rapidão. Calma aí. Bom, depois você responde. Daniele, por gentileza, responda a primeira pergunta aí. Daniele, você consegue ouvir? Chega nessa fase final aí de pergunta, parece que os áudios aí começam a ficar tudo ruim, né? Tainá, tá ouvindo? Eu Carlos Felipe. tô ouvindo. Vá, Eu então tô diga. escutando. Ai, professor, não lembro assim, não. Pode pular. Pulei, então. Carlos Felipe, vá. Quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Eu estou perguntando por insetos, hein? Ah, meu Deus. De nome, assim, eu não sei o nome do inseto, não, professor. Eu sei que tem. Agora, nome, estou por fora. Alguém? Eu fiz essa pergunta de forma proposital. O mal do facão, professor. Mal do facão é doença? É doença, causada por micro-organismo ou é por inseto? Eu acho que o inseto do mal do facão é Xelebó, um negócio assim. Não lembro o nome direito, não. Inseto ou doença? Eu acho que é doença. Inseto. Ele é disseminado pelo inseto, professor. Realmente o senhor está certo. Isso aí. Que inseto? E aí, que inseto? Chileboros. Agora, qual o nome popular dele, eu não sei. Eu sei que é Chileboros. Muito bem, o pior você falou. Bom, mas eu falei de forma só para provocar vocês aí, porque eu não dei exemplo nenhum de inseto da cultura do cacau aqui, tá? Isso vai ficar para atividade. Mas tem um que provoca alguns, como se fossem umas verrugas. Está aí até na segunda pergunta, ó. O inseto chamado de chupança, na verdade o nome dele é Monalonium. Ele que provoca uns danos na casca, na cutícula ali do cacaueiro, do cacau, do fruto, né? E isso pode fazer com que os frutos eles não cresçam muito, alguns até caem antes do tempo, o pessoal chama de pecou, né? Pecou o fruto, significa que ele interrompeu o ciclo dele, e quando cresce ele provoca danos realmente ali na superfície. E, por fim, também falando sobre danos em cultivos agrícolas aqui na região oeste, a gente tem o bicudo, né, do algodoeiro, que é conhecido como broca do algodoeiro também, que provoca muitos danos. Então, é para vocês pensarem sobre esses dois tipos de insetos, os danos que eles provocam em cultivos importantes como o cacau e o algodão, e considerando aquilo que a gente falou sobre o sucesso biológico dos insetos, eu perguntaria na questão 2, quais as características que fazem com que a chupança ela se estabeleça em cultivo de cacaueiro na região sul da Bahia? E em relação à broca do algodoeiro no oeste da Bahia, por que essa doença ela tem se mantido, considerando o que a gente abordou sobre o sucesso biológico de insetos? Tá bom? Vou passar isso aqui para vocês para fazerem como atividade assíncrona. Mas antes disso, antes de falar das atividades assíncronas, eu vou finalizar a aula por aqui e aí a gente tira dúvidas e fala sobre as atividades assíncronas. Tudo bem? Só um minuto que eu vou interromper a gravação.